E aí, galera, sou Yuri Tomazini e bora para mais um episódio do Procrastinando Discute. E aí, pessoal, sou o Caio Safrans, que hoje, junto com o Yuri, a gente tá aqui para apresentar o episódio Só uma Dor de Barriga. E para discutir hoje aqui com a gente sobre doença de Crohn, a gente convidou ele, que é médico formado pela casa, fez residência em clínica médica e gastroenterologia aqui também pela UEL, e hoje atua como gastro e endoscopista no Hospital Evangélico de Londrina, no Hospital de Câncer de Londrina também, e é membro do corpo clínico do Pronto Atendimento 24 Horas de Cambé e docente do nosso curso aqui da UEL. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro Martins. Obrigado, é uma honra participar. É uma honra ter o senhor aqui para conversar um pouquinho mais com a gente. A gente agradece muito sua presença, doutor. E para começar, então, a nossa discussão, a doença de Crohn é uma das principais doenças inflamatórias intestinais, com uma clínica e um diagnóstico complexo. E como, então, de forma simples, a gente pode conceituar essa doença? Bom, você já falou grande parte da principal característica da doença de Crohn, tá? Que é uma doença complexa. Antigamente considerada uma doença rara, tá? Meus professores, talvez lá nos anos 80 e 90, viam poucos casos de doença. O que a gente tem visto? Tem deixado de ser uma doença rara, cada vez mais diagnóstico, tá? E é uma doença crônica, recidivante, no momento sem cura e sem exatamente uma causa definida. Isso a gente tem que ter em mente, tá? Crônica, por quê? A partir do momento que o paciente é diagnosticado, ele para sempre terá doença de Crohn, tá? Não é uma doença infecciosa que você vai tratar com antibiótico e pronto, acabou, tá? E é uma doença inflamatória intestinal, tá? Com grandes repercussões na vida do paciente. E por grande avanço da medicina e do tratamento, cada vez mais pacientes diagnosticados com doença de Crohn tendem a ter uma qualidade de vida muito boa. Então isso é muito importante na doença de Crohn atualmente. São duas doenças principais inflamatórias intestinais, retocolite e doença de Crohn, tá? Ambas são crônicas, mas têm suas diferenças. E, doutor, falando um pouco sobre a epidemiologia, existe algum grupo ali que é mais susceptível? Você falou que a doença está sendo mais estudada, ela vem crescendo o número de casos a cada ano, né? Existe algum grupo de risco para desenvolver essa doença de Crohn? Na verdade, nós vemos cada vez mais pacientes com mais características tendo doença de Crohn. O que é clássico, que é mais comum em mulheres. Isso a gente vê no nosso dia a dia de consultório e vemos aqui no ambulatório do HC, da UEL também. Aqui nós temos um ambulatório específico de doença inflamatória intestinal, tá? Que é conduzido pela doutora Cláudia. A gente vê muito mais mulher do que homem, tá? Agora, em relação à etnia, temos pacientes negros, temos pacientes brancos, asiáticos. Então, isso vem caindo por terra que é mais específico de algum grupo étnico específico. Classicamente, mulheres jovens. Tá? Isso é o principal. Tá? Mulheres jovens. Então, na idade entre 20 e 40 anos. Tá? Alguns pacientes mais novos. Mas como toda doença autoimune, a gente tem um padrão bimodal. Temos cada vez mais comum vermos pacientes idosos com diagnóstico de doença de Crohn. Então, é uma doença extremamente abrangente. Tá? Em relação à etnia, não coloco nenhum grupo especificamente, mas tipicamente mulheres jovens. Temos pacientes homens? Temos, vários, tá? Mas ainda é mais comum sim em mulher. E tratando agora já sobre a fisiopatologia da doença, ela foi descrita como uma doença inflamatória, progressiva, com ulcerações, tanto úlceras longitudinais quanto transversais, e ademassamento da mucosa do trato gastrointestinal, né? E existe algum lugar onde essas lesões aparecem mais no trato gastrointestinal? E como é as características dessas úlceras? Então, assim, você falando em úlceras, você já está falando da colonoscopia. Tá? Onde que a gente vê essas úlceras? No exame de colonoscopia. Classicamente, a doença inflamatória intestinal, retocolite e doença de Crohn, tem importante diferença já nesse começo. A doença de Crohn acomete da boca ao ânus. Todo o trato gastrointestinal. A retocolite ulcerativa, só cólon, só intestino grosso. Então vamos falar agora da doença de Crohn. A doença de Crohn pode causar, por exemplo, fístula perianal, tá? São aquelas lesões em volta do ânus, abscessos perianais,
é uma das causas de afta oral de repetição. Aquela pessoa que tem afta na boca, pensar em doença de Crohn. Mas qual que é o clássico? O acometimento intestinal. Tanto de intestino fino, intestino delgado, quanto de cólon. O que a gente sabe? 30%, mais ou menos 1/3 dos casos, acomete só cólon, só intestino grosso. 1/3 dos casos acomete ilho terminal e cólon. Tá? A porção final do ilho terminal e inicial do cólon. E cerca de 1/3 dos casos, só intestino delgado, só intestino fino. Tá? Então a gente só vai conseguir ver essas úlceras nas doenças que acometem cólon. Porque é por aí que a gente vê a colonoscopia. A colonoscopia não chega no intestino fino, tá? A não ser na sua porção final. As úlceras normalmente são profundas. Tá? A gente vê uma úlcera feia realmente na colonoscopia. Até assusta na colonoscopia. Ela frequentemente é serpenginosa, ou seja, não é aquela úlcera redondinha, tá? É uma úlcera longa. E ela deixa áreas de mucosa normais. Então você vê uma úlcera aqui, uma úlcera aqui, uma úlcera aqui, e entre elas, mucosas normais. Tá? Essas úlceras frequentemente são friáveis. O que é friabilidade? Às vezes só o toque do aparelho na colonoscopia ela sangra. Tá? Isso é muito comum de a gente ver na colonoscopia, é o quadro clássico. Tá? Frequentemente ela poupa o reto. Então a gente não vê doença de Crohn no reto, na porção final do cólon. A gente vê no ânus e a gente vê acima disso. E nem sempre é fácil de diferenciar só pela colonoscopia se é retocolite ou se é doença de Crohn. Mas a característica básica é essa. Certo. E essas lesões, né, elas tendem a destruir as criptas, tendem a aumentar a cicatrização em algumas áreas, formando áreas fibrosadas. Como que isso pode influenciar na doença? Então, a doença de Crohn, ela tem alguns fenótipos que a gente chama. Tá? Existe a doença de Crohn com um padrão mais inflamatório. Existe a doença de Crohn com um padrão mais penetrante. O padrão penetrante é basicamente de fístulas. Tá? E existe a doença de Crohn com um padrão estenosante. Tá? Tentando rapidamente explicar. A doença de Crohn, ela faz uma inflamação de toda a parede do intestino. Tá? Diferente da retocolite, que faz só lesão de mucosa. Qual que é a diferença? Quando a inflamação atinge todas as paredes do intestino, tá? Pense que toda essa parede está inflamada, toda essa parede está inflamada. Quando elas se juntam, a inflamação transmural pode formar uma comunicação entre essas duas estruturas, gerando fístula. Tá? Esse é um perfil muito comum. Algumas mulheres, por exemplo, têm fístulas do reto para a vagina. Fístula reto-vaginal. Vai ter um sintoma específico. Tá? Existem pessoas com fístulas do reto para a bexiga. Reto cutânea. Tá? Fica uma fístula do reto, tá? Para a pele, literalmente saindo fezes pela pele. Tá? E existem pacientes que têm o padrão estenosante, que aí entra esse padrão de cicatrização. Tá? Você tem uma inflamação transmural, tá? Severa do cólon ou do intestino delgado, e à medida que essa inflamação vai progredindo, tá? Pós-cicatrização, ela literalmente vai fechando, tá? Aquele segmento, causando inclusive em alguns momentos abdômen agudo obstrutivo. O paciente fica completamente obstruído, sem eliminação de flatos, sem eliminação de fezes e com consequente, normalmente, cirurgia de urgência. Tá? Então é uma complicação que o tratamento precoce visa evitar. Tá? Se a gente tem um paciente já com estenose, provavelmente ele tem uma doença de longa data que não foi tratada no momento oportuno. Certo. E outro achado que comumente é percebido em anatomopatológico, principalmente, eu vi aqui 35% dos casos são os granulomas, né? Esses granulomas, eles são patognomônicos para a doença? Então, você foi bem otimista nesses 35%. A gente encontra menos. Tá? A gente encontra menos. Tanto é que, classicamente, nos livros, você vai ver que quando o granuloma é encontrado em um quadro clínico compatível, ele praticamente fecha o diagnóstico. Tá? Mas a gente vê muito menos do que 35%. Tá? Então, assim, o granuloma é um arranjo inflamatório da mucosa, tá? Causado por células inflamatórias que migram para aquele local. Então, quando a gente acha, é muito bonito. Tá? Ajuda bastante no diagnóstico. Tá? Mas a gente não busca mais ele. Tá? É quase patognomônico em junção com o quadro clínico, tá? Mas ele está longe de ser o aspecto mais importante do diagnóstico.
E doutor, a gente falou aqui sobre alguns achados, né, úlcera, granulomas. Você também comentou que é uma doença que não se conhece tanto ainda a etiologia. O que se conhece sobre o porquê que causa essas úlceras, por que causa essa inflamação nessa mucosa? Então, na verdade, existe um desbalanço de resposta inflamatória e reparação. Tá? A gente está constantemente inflamado, tá? Por diversas causas. Mas a gente tem mecanismos regulatórios. Tá? Por que a doença de Crohn tem aumentado? Tá? Existem algumas teorias de gatilhos virais, tá? Inflamações ou infecções virais na infância, na adolescência. Existem alguns gatilhos de modificações de dieta, tá? Aumento do consumo de gordura saturada, de conservantes. Por isso que a gente tem visto esse aumento de incidência, principalmente nos países ocidentais. Tá? Redução de consumo de fibra, tá? Tudo isso pode estar implicado nessa fisiopatologia, nesse aumento de incidência. Mas a gente ainda não tem um ponto. Nossa, é causado por isso. Tá? Sabemos que é multifatorial. Existe uma certa herança genética, tá? Porque pessoas que têm parentes de primeiro grau com doença de Crohn têm um risco aumentado de doença de Crohn. Mas não significa que elas vão ter doença de Crohn. Tá? Então, como a maioria das doenças na medicina hoje em dia, existe uma predisposição genética que é metralhada por fatores ambientais, né? Que a gente ainda não conhece totalmente. Doutor, essa mudança na parede ali, ela pode causar uma metaplasia nesse intestino? Então, normalmente não. Não? Metaplasia não. Aham. Tá? O que pode causar é displasia. Uhum. Tá? O que é isso? Inflamação, reparação. Inflamação, reparação. Até que essa inflamação essa reparação pode ser displásica. Tá? O que é displasia? Displasia é o ponto anterior, tá, da neoplasia. Tá? Então, pacientes com doença de Crohn têm sim risco aumentado de câncer de intestino. Tá? Uhum. Na retocolite ainda mais, que é a prima a doença inflamatória prima. A retocolite é ainda mais o risco de câncer, mas na doença de Crohn esse risco também é aumentado. Uhum. E o doutor falou sobre alimentação, que pode estar relacionado também. Exercício físico, o tabagismo também pode influenciar? Podem influenciar, com certeza. Tá? O baixo consumo de fibra, tá? A vida sedentária, tá? O tabagismo, todos são fatores que provavelmente aumentam a incidência. Certo? E sobre a sintomatologia, quais são as principais manifestações clínicas que a gente vê nessa doença? E a gente já falou que é uma doença de curso crônico. Se tem alguma diferença nas manifestações agudamente e cronicamente, se tem alguma mudança na expressão clínica dessa doença. Isso é muito relevante, tá? Porque é justamente isso que deve acender o alerta do médico, tá? Porque qual que é a manifestação clássica da doença de Crohn, tá? Existem várias, tá? Vamos comentar de algumas. O clássico é a diarreia. Diarreia com dor abdominal. Nossa, mas toda diarreia é doença de Crohn? Felizmente não, tá? Frequentemente é uma diarreia crônica, tá? Semanas a meses, tá? Frequentemente é arrastada, tá? De característica que a gente chama de invasiva. O que é isso? Pode ter muco, pode ter pus, frequentemente associada a dor abdominal, febre e perda de peso, tá? Sempre se atentem para a perda de peso. Como que eu posso caracterizar uma diarreia benigna de uma maligna, tá? De doenças mais sérias? A perda de peso é importante, tá? Sempre que um paciente está perdendo peso, a gente deve se atentar para investigar mais a fundo aquela patologia. É muito comum também dor abdominal, tá? Como eu falei, existem pacientes com fístulas, existem pacientes com estenoses, e isso causa repercussões de dor, tá? Frequentemente a dor é na região do apêndice, aqui, fossa ilíaca direita, classicamente, mas podem ser em outros locais, tá? Outro sintoma comum, estufamento pós-prandial. A pessoa come, tá? E junta gases no abdômen. Por quê? Se aquela luz está mais estreitada do intestino, a digestão em si fica mais lenta, tá? Além das manifestações extraintestinais. Não sei se vocês vão perguntar sobre isso. Seria a próxima pergunta. Seria a próxima pergunta? Mas assim, classicamente, clássico, tá? No livro, diarreia, dor abdominal, perda de peso, tá? Só uma coisa que eu gostaria de comentar. Diarreia que acorda o paciente à noite é um fator de alarme, tá? Uma coisa é que aquele paciente tem diarreia, pensa em dois pacientes.
Um que está com diarreia há 8 meses, o outro que está diarreia há 4 meses, um está perdendo peso, com anemia, acorda de noite, muco, tá? E outro não. Ele tem aquela diarreia durante o dia, pós-prandial, não perdeu peso, tá? São 2 pacientes que, apesar de ter o mesmo sintoma, vão ter abordagens totalmente diferentes, tá? Então, entrando nas manifestações extraintestinais. É uma doença intestinal, porém sistêmica, tá? Então, o básico é o intestino, mas vários órgãos são afetados. Quais são os mais comuns? Olho vermelho, tá? Manifestação ocular, uveíte, basicamente, tá? Artralgia é muito comum, tá? Artralgia, às vezes até artrite, tá? Algumas lesões de pele, tá? Classicamente o pioderma gangrenoso, tá? Que é uma lesão de pele purulenta, tá? Bastante característica da doença inflamatória intestinal, tá? Dentre algumas outras, como por exemplo, úlcera oral, tá? Que não é no intestino, mas que pode aparecer também nos pacientes. Certo. E ao longo aqui da nossa conversa, você comentou um pouco sobre a retocolite também ulcerativa. E quais são os principais sintomas, então, para a gente conseguir diferenciar a doença de Crohn e a retocolite? Nem sempre a diferenciação é fácil, tá? Já começa por aí. Ambas causam basicamente, tá? O principal sintoma é diarreia. Retocolite também tem as manifestações extraintestinais, que são até parecidas, tá? Classicamente, como a retocolite afeta mais o reto, tá? Logo ali próximo da saída do cocô, é mais comum na retocolite as fezes com sangue, tá? Com sangue mesmo, sangue visível, sangue vermelho vivo, tá? Associado a um sintoma chamado tenesmo. O que é tenesmo? É aquela sensação de evacuação incompleta. O paciente vai no banheiro, acabou de fazer cocô, chega no quarto, nossa, tô com a impressão que eu não esvaziei tudo, preciso de fazer mais um pouquinho, tá? Esse é o clássico tenesmo, tá? Além de urgência evacuatória. Na impressão que ele vai perder cocô na roupa, e às vezes perde, tá? Isso é muito característico da retocolite com acometimento do reto. A doença de Crohn a gente vê menos esses sintomas, tá? Em relação à fístula perianal, tá? Acometimento do ânus, tá? Com fístulas, abscessos, é clássico da doença de Crohn. Retocolite não faz isso, tá? E quando a gente desconfia de uma doença inflamatória intestinal, tá? Invariavelmente a gente vai acabar pedindo exames diagnósticos. E aí isso nos auxilia bastante na diferenciação entre doença de Crohn e retocolite, tá? Na colonoscopia, a retocolite classicamente pega só o intestino grosso, não acomete o intestino fino, diferentemente da doença de Crohn. E lembra que eu comentei que a doença de Crohn tem aquelas úlceras salteadas por áreas normais? Na retocolite, classicamente, é acometimento global, tá? Você vê um segmento inteiro, tá? Com inflamação, tá? Isso é bastante característico. Detalhe, 10 a 15% dos casos, a gente não consegue diferenciar o que é o que, tá? A gente vai seguindo o paciente e, quem sabe, uma hora ele se direcione mais para uma etiologia ou outra. E, doutor, a gente falou que a doença de Crohn pode ter sintomas sistêmicos. Na retocolite também pode ter? Sintomas são, inclusive, parecidos, tá? A gente vê muita artralgia, tá? Na retocolite, menos lesão de pele, tá? E menos sintoma ocular, tá? Mas podem ter também, tá? Uma coisa muito, muito marcante na retocolite, que a doença de Crohn não tem tanto, é o acometimento hepático, tá? De uma doença chamada colangite esclerosante primária, tá? É uma doença autoimune, também de fisiopatologia ainda desconhecida, mas que tem grande relação com retocolite ulcerativa, e não tanto com doença de Crohn, tá? Tanto é que no segmento da retocolite, a gente sempre faz exames para ver se, por um acaso, o paciente não está desenvolvendo colangite esclerosante primária, tá? Uma doença hepática, é de fisiopatologia complexa, não cabe a gente falar muito a fundo sobre ela aqui, mas para vocês verem, é uma manifestação hepática de uma doença intestinal. E, doutor, colocando as duas na balança assim, qual a gente tem alguma que a gente vai ficar mais preocupado nesse diagnóstico, nesse de Crohn ou retocolite? Ambas são patologias que devem ser seguidas de perto. Frequentemente, a gente vê uma morbidade, tá? O que é isso? Um acometimento e um sofrimento maior do paciente, classicamente na doença de Crohn, tá? A doença de Crohn costuma ser mais grave que a retocolite ulcerativa.
justamente por esse acometimento de toda a parede, tá, do trato gastrointestinal e por essa capacidade de fístulas, estenoses, tá? Essa doença mais difusa, tá? Mas temos pacientes com retocolite também que podem ter casos graves. Tá? Então, ambas nos preocupam, né? Mas qual que é a notícia boa? O tratamento das duas doenças evoluiu demais, tá? Demais, tá? Mas ambas nos preocupam. Classicamente, doença de Crohn é um pouco mais grave, mas eu diria que a gente deve seguir as duas de perto. E, doutor, você falou da perda de peso, essa perda de peso vai vir com uma deficiência nutricional? Normalmente sim. Sim. Tá? Normalmente sim. Pensem comigo, o intestino delgado é responsável pela absorção de praticamente todos os nutrientes. Então, num paciente com doença de Crohn, com um acometimento extenso do intestino delgado, por exemplo, frequentemente esse paciente vai estar desnutrido, tá? Com queda de albumina, por exemplo. Se você tem o acometimento pela doença de Crohn do ilho terminal, finzinho do intestino fino, ali classicamente é a absorção de vitamina B12, tá? Então esse paciente vai ter déficit de vitamina B12. Então a desnutrição nos pacientes no diagnóstico inicial, principalmente naqueles quadros que o diagnóstico demorou, é muito, muito comum a gente ver o paciente emagrecido, desnutrido, tá? Com queda de vitamina D, vitamina B12, ferro, ferritina. Uhum. E o doutor, quanto tempo, assim, mais ou menos, na história natural da doença para surgir sintomas, para se instalar esse quadro? Então isso é variável. Uhum. O que a gente sabe e que a gente está tentando combater, e isso acontece, essa tentativa de combater o diagnóstico tardio é justamente com isso aqui que vocês estão fazendo. Como eu falei, era uma doença considerada rara lá dos nossos professores, e hoje é uma doença que eu tenho contato, sou especialista, mas vocês terão contato também, mesmo não sendo especialistas. Tá? Trabalhando em pronto-socorro, é por isso que a característica da diarreia deve ser muito valorizada. Vocês vão atender numa UPA, por exemplo, a diarreia todo dia. A imensa maioria das vezes, diarreia são gastroenterites. Não, doutor, eu tô com diarreia faz 5 dias, fui pra praia, comi uma comida estragada, beleza. Chega um paciente lá, não, eu tenho diarreia todo mês, tá? Crônica, tá? Com perda de peso, você deve encaminhar esse paciente para uma investigação. Então, ainda temos um diagnóstico relativamente tardio, tá? O paciente costuma sofrer por meses, 6, 8, 1 ano, até ter o diagnóstico. Tá? E quanto mais tardio o diagnóstico, maior o risco de que o diagnóstico já seja feito com complicações. Tá? Estenose, fístula, não é raro a gente chegar aqui no pronto-socorro do HU e a primeira manifestação de um paciente com doença de Crohn já é uma obstrução intestinal. Ele já abre o quadro tendo que operar. Então, não tem um tempo exatamente para o início dos sintomas, mas o diagnóstico ainda é muito tardio no nosso meio. Certo, e agora falando um pouco mais com relação ao diagnóstico mesmo, a gente comentou sobre sintomatologia aqui, mas com relação ao exame físico, existe algum tipo de achado que é relevante em exame físico, que ajuda a triar mais esses pacientes para os exames laboratoriais daí? O diagnóstico, vou citar já sobre o diagnóstico como um todo, tá? O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, ele é um quebra-cabeça. Você vai juntar história clínica, exame físico, tá? Exames de imagem, exames endoscópicos, exames laboratoriais, exames de fezes. Tá? A história clínica é essa que a gente comentou. Um quadro de uma diarreia que não é aquela diarreia comum, tá? Um quadro de uma dor abdominal que não é aquela dor abdominal comum. Um quadro de úlcera oral que o paciente tem mensalmente, toda hora. Tá? No exame físico, o que deve chamar a atenção? Dor abdominal à palpação. Tá? Então, se é um paciente que tem acometimento do ilho terminal, por exemplo, o ilho terminal fica aqui na fossa ilíaca direita, na região do apêndice. Tá? Às vezes você faz o exame físico, parece apendicite. Você tem descompressão brusca e dor ali na fossa ilíaca direita. Distensão abdominal também é bastante comum. Tá? Aquele paciente que se alimenta, tá? E distende. Então você vê timpanismo no exame físico. É fundamental, tá? No paciente que você desconfia de doença inflamatória, o exame do ânus. Tá? A gente colocar o paciente
chamar um acompanhante, pedir para o paciente se despir e dar uma olhada na região anal. Ver se tem abscesso, ver se você vê um orifício fistuloso, saída de pus. Tá? Isso é uma coisa que mais nos chama a atenção. E o estado geral do paciente também já nos chama a atenção de cara. Essa semana mesmo eu atendi no consultório um paciente com, não era doença de Crohn, mas era uma retocolite, 14 anos. O paciente perdeu 10 quilos. Tá? Então você imagina um adolescente de 14 anos, tá? Que foi de 60 para 50 quilos com 15 episódios de evacuação por dia. Tá? Então de cara você fala, não, isso não é uma gastroenterite comum. Tá? Tem coisa aqui. Então esses achados, a visualização, o estado geral do paciente já é o primeiro achado de exame físico que você deve valorizar. Tá? Sempre a gente tem que pesar o paciente. Tá? Cada vez não, né? Cada vez menos eu vejo na descrição do exame físico o peso do paciente. Poxa, é um dado importantíssimo na gastroenterologia em qualquer doença. Tá? Um paciente que está perdendo peso é um sinal de alarme. Perda de peso não intencional é um sinal de alarme. Certo, você comentou sobre esse paciente de 14 anos. Nas crianças, tem alguma diferença nas manifestações assim que a gente pode observar? Não, as manifestações costumam ser parecidas, tá? Felizmente é menos comum em criança, mas os gastropediatras têm cada vez mais pacientes com doença inflamatória intestinal. Tá? O que é muito difícil na criança? A caracterização do sintoma. Muitas vezes a criança não vai saber falar o que ela está sentindo. Tá? Chama muito atenção déficit de crescimento. Chama muito atenção diarreia, tá? Chama muito atenção anemia. Tá? Uma criança saudável cresce seguindo a curva. Uma criança saudável não é para ter anemia, é para se alimentar bem. Tá? Então as manifestações são parecidas, mas o diagnóstico normalmente é mais tardio ainda do que nos adultos, porque é relativamente menos comum em crianças. Mas temos pacientes, tá? Certo. E de exame laboratorial, o que normalmente a gente pode pedir? O que é essencial, na verdade, a gente pedir no caso desses pacientes que já têm uma sintomatologia e um exame físico relevante para a doença? De laboratório inicial, você vai pedir os famosos exames gerais, tá? Hemograma, as vitaminas, tá? Ureia, creatinina, esses exames já não tem nenhum exame específico, tá? No hemograma, não é raro você ver anemia, tá? Nas vitaminas, principalmente vitamina B12, vitamina D, ferro, ferritina, você vê déficit de absorção, tá? Na verdade, por perda, né? Tá? Déficit de absorção de vitamina B12 e perda de ferro nessa diarreia crônica. A albumina pode estar baixa, tá? E os demais exames laboratoriais, principalmente de inflamação e infecção, podem estar mais elevados, VHS e PCR, tá? Existem alguns exames laboratoriais de fezes que também nos dão alguns indícios. Tá? Tem um que é muito legal, chamado calprotectina fecal. Tá? É um exame de fezes, tá? Calprotectina fecal, que vai para análise de laboratório, e quando ela vem elevada, ela fala mais a favor de doenças inflamatórias do intestino. Não necessariamente doença de Crohn ou retocolite, mas é um dado a mais, quando a calprotectina está alta, para que a gente investigue melhor aquele quadro de diarreia. Certo. Você comentou já sobre a colonoscopia. Queria saber se existem outros exames de imagem que são importantes para serem pedidos na doença de Crohn. Quais são esses? Se existe uma ordem para ser pedida e se tem algum padrão ouro também. Certo. Como eu disse, padrão ouro não existe porque é um quebra-cabeça. Né? A colonoscopia é obrigatória. Tá? Você sempre vai fazer colonoscopia. Tá? Porque ela avalia muito bem o cólon. Tá? É o melhor exame de avaliação do intestino grosso. E ela consegue ver o ilho terminal. Tá? O finzinho do intestino fino. E, com colonoscopia, você tira biópsias. Tá? Então, obrigatório. Na colonoscopia, você vai ter uma boa ideia já se é retocolite. Tá? A retocolite é muito caracterizada já na colonoscopia. Tá? Mas deixa dúvidas ainda em relação à doença de Crohn, porque, como eu falei, até 1/3 dos pacientes vão ter colon normal. O acometimento vai só ser de intestino fino. Aí é muito importante o exame de imagem. Tá? Tomografia e ressonância. Tá? A gente tem usado cada vez mais uma técnica chamada enterorressonância ou enterotomografia. Tá? O paciente faz um preparo, toma contraste, tá? E o radiologista consegue avaliar muito bem o intestino fino por essa técnica. Não existe uma ordem, tá? Mas frequentemente, se você tem dúvida diagnóstica na colonoscopia, você vai acabar partindo para exames de imagem.
Então, o que eu falaria para você? De cara, a gente vai pedir exames laboratoriais e praticamente obrigatório colonoscopia, tá? Mas cada vez mais a gente usa esses exames de imagem complementares. Doutor, indo para tratamento aqui, né? A gente sabe que é uma doença crônica, então o tratamento vai ser ali contínuo, né? Contínuo. Qual é a classe de medicamentos? O que vai ser utilizado ali como primeira linha para esse tratamento? Certo. Isso é uma pergunta que a gente, assim, poderíamos falar 1 hora de tratamento da doença de Crohn. Tratamento da doença de Crohn, como eu falei para vocês, mudou muito para melhor, tá? Nos últimos 20, 25 anos, nos anos 2000. Antigamente, o tratamento da doença de Crohn era com mesalazina sulfasalazina, um comprimido que tem uma ação anti-inflamatória local da mucosa intestinal, que ainda é relevante na retocolite. A gente ainda usa isso na retocolite, mas que não existe mais para a doença de Crohn. A doença de Crohn a gente usa imunomoduladores, tá? Medicações que vão regular a imunidade, tá? Muitas vezes reduzindo aquela resposta inflamatória intestinal, tá? Para que aquela perpetuação de resposta inflamatória e de dano à mucosa intestinal não continue. Os principais que a gente tem, tá, de imunomoduladores são azatioprina e metotrexate. Basicamente no Brasil a gente usa azatioprina, tá? Que é um step aqui embaixo, tá? Que é um tratamento normalmente inicial. Mas o que é o grande tratamento atual? São os imunobiológicos, tá? Medicações feitas como terapia-alvo, tá? Medicações de alto custo, altíssimo custo, e justamente por isso não são amplamente disponíveis, tá? A gente consegue várias delas pelo SUS e pelos convênios, mas mediante processo judicial, tá? Encaminhamento com LME, que são pedidos especiais de medicação. E foram essas medicações, os imunobiológicos, que revolucionaram o tratamento da doença. Se você falasse em doença de Crohn lá para os nossos professores, lá antigamente, os meus professores, né, na década de 80, 90, o diagnóstico de doença de Crohn era praticamente um carimbo de que 1 hora você teria uma complicação cirúrgica, tá? E até óbito. E hoje, literalmente, se tornou uma doença de longo prazo, tá? Então, o tratamento com os imunobiológicos, que são esses medicamentos de terapia-alvo, fizeram com que uma doença com grande chance de complicações se tornasse uma doença de segmento a longo prazo. Temos milhares de pacientes usando imunobiológicos com vida praticamente normal, tá? São medicações que só serão conseguidas por médicos especialistas, tá? Então, um médico clínico geral ele não consegue pedir essa medicação pelo posto de saúde, por exemplo, tá? Porque o processo de aquisição e de conseguir essa medicação, tanto no SUS quanto no convênio, dependem de laudos de especialistas. Análise de convênio, análise de prontuário, de exames, mas a gente tem tido cada vez mais acesso, tá? E como eu falei, todo ano, absolutamente todo ano, sai coisa nova para doença de Crohn e retocolite. Então o tratamento é outro. Se você falar de doença de Crohn nos anos 90 e agora, assim, se a pessoa dormiu lá nos anos 90 e acordou agora, é outro tratamento, mudou tudo. Corticoide a gente vai... Corticoide fundamental ainda, tá? Na crise. Tá? Na crise tanto de retocolite quanto na crise de doença de Crohn. Corticoide é uma excelente arma para a tentativa de redução inflamatória rápida, tá? Tanto endovenoso quanto via oral, tá? Então chegou um paciente gravíssimo no pronto-socorro com retocolite ou doença de Crohn. Não tem nenhuma dúvida que o corticoide endovenoso ou via oral ainda está no primeiro lugar do tratamento da indução de remissão. Só que jamais tratamento da manutenção da doença de Crohn, tá? Corticoide é uma medicação excelente nas doenças autoimunes, tá? Mas usado de forma crônica tem efeitos colaterais que praticamente inviabilizam o uso, tá? Ganho de peso, Cushing, tá? Diabetes, hipertensão, tá? Então, assim, ótimo nas crises, ótimo para induzir remissão, mas jamais como uso contínuo, tá? Inclusive, o uso de corticoide de uso contínuo é sinal de que esse paciente não está sendo bem tratado.
Doutor, então, para ver se eu entendi aqui, o paciente nunca foi tratado, ele vai iniciar o tratamento. Eu vou iniciar com corticoide e com imunobiológico, imunomodulador ao mesmo tempo? Então, normalmente, se você conseguir os imunobiológicos e imunomoduladores, sim. Tá? Eles já entram inicialmente no quadro de doença de Crohn. Tá? E para induzir rápida remissão, corticoide no curso inicial. Tá? Alguns detalhes. É fundamental para que você consiga o imunobiológico ou o imunomodulador, existe uma série de exames que você faz antes. Tá? Raio-x de tórax, PPD, que é o exame da tuberculose, tá? Urina 1, urocultura, exames de sorologias para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Por quê? São imunodepressores. Então, o paciente não pode ter essas doenças crônicas sem que você saiba antes, tá? Ele deve se vacinar antes de iniciar a medicação, tá? Se ele tem tuberculose ativa ou tuberculose latente, ele vai tratar isso antes de iniciar os moduladores, tá? Tanto os imunomoduladores quanto os imunobiológicos. Então, é muito incomum que você consiga na primeira consulta já começar esses remédios, porque ele vai precisar dessa triagem de exames antes. Tá? Então, o que eu falaria? Numa crise inicial, o mais comum ainda é a gente usar corticoide. Tá? Mas não é assim, prescrever 40 mg de prednisona, vai com Deus, tá? A gente se vê daqui a um ano. De jeito nenhum. Esse é o paciente que inicialmente tem que ser visto mensalmente, tá? Até você conseguir um controle da doença sem corticoide, com outras medicações. E, doutor, a gente vai ter que entrar com antibiótico em algum momento nessa doença? Nas complicações infecciosas. Né? Um paciente com doença de Crohn que está com um abscesso no ânus. Tá? Um abscesso é uma complicação infecciosa, tá? Ele vai precisar provavelmente ele vai precisar de antibiótico e, idealmente, de drenagem do abscesso por cirurgia. Tá? O paciente que está com um abscesso na região da fossa ilíaca direita, tá? Causado por uma fístula, por exemplo. Antibiótico e drenagem cirúrgica. Então, é muito comum a gente usar antibiótico nos cursos infecciosos dos pacientes durante o segmento, tá? Mas para a doença de Crohn especificamente, a gente não usa mais antibiótico no tratamento a longo prazo. E se tratando de condições cirúrgicas, né, do tratamento cirúrgico, quais são as indicações necessárias para esse paciente ser submetido a algum tipo de cirurgia? E quais são as principais abordagens cirúrgicas que normalmente são utilizadas nesses pacientes? Então, assim, as principais indicações cirúrgicas são as drenagens de abscesso, tá? Que são nada mais nada menos que bolas de pus, tá? Com bactéria. Nesse caso, o que os cirurgiões fazem? Frequentemente drenam o abscesso, tá? Às vezes precisam deixar um dreno ali para ser irrigado, tá? Às vezes só drenam e fecham o paciente juntamente com antibiótico terapia. Outra causa comum de indicação cirúrgica, fístulas perianais, tá? As doenças ali em volta do ânus. Essas doenças vão precisar de antibiótico terapia, imunomoduladores, imunobiológicos e, frequentemente, indicação de debridamento cirúrgico, tá? Senão aquilo ali não cicatriza. Outra causa de cirurgia, as estenoses. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem ali o intestino delgado e tem uma região dele que está estenosando, quase fechando. Tá? E o paciente está tendo distensão abdominal, ele ainda não teve um abdômen agudo oclusivo, não tá evacuando ainda, eliminando flatos, mas cada vez mais sintomático. Se aquilo ali está cicatrizado, tá, e estenosado, ele vai precisar retirar aquele segmento. Tá? Então, frequentemente, eles retiram o segmento, tá, e fazem uma anastomose. Tá? Felizmente, com o tratamento, a gente tem visto a cirurgia basicamente nas complicações. Tá? Não temos mais visto cirurgias para tratar a doença de Crohn. Até porque o tratamento cirúrgico da doença de Crohn, como ela acomete da boca ao ânus, tá? Não tem como você tirar tudo. Tá? Diferente da retocolite. Na retocolite ulcerativa, como você tem o acometimento só do cólon, tá? Só do intestino grosso, ainda vemos em alguns casos, menos do que antigamente, a necessidade da colectomia total. A retirada de todo o intestino grosso, tá? E teoricamente a cura da retocolite desse jeito. A gente sabe que não é bem assim, tá? Mas na retocolite a gente ainda vê mais indicação de cirurgia para o tratamento da doença em si do que na doença de Crohn. A doença de Crohn se reservam mesmo as complicações. Certo.
E existem critérios de remissão para a doença? A gente pode falar em cura para a doença de Crohn? Então, cura não, tá? Existe o termo remissão sustentada. O que é remissão sustentada? Esse paciente que melhorou os sintomas, teve cicatrização na colonoscopia, tá? Se ele tinha lesão no intestino delgado, normalização da enterorressonância, redução dos parâmetros inflamatórios no exame de sangue e negativação da calprotectina fecal. Olha o tanto de coisa, né? Então, não é só melhorar clinicamente, não. Tá? É melhora clínica, melhora da endoscopia, melhora dos parâmetros nutricionais, tá? Melhora dos exames de imagem. Quando você atingiu tudo isso, esse paciente está em remissão clínica. Né? Cura não. Será? Podemos então retirar as medicações? Tá? Ainda não existem estudos para isso. Tá? Ou seja, a gente mantém as medicações. Nossa, mas o paciente não tem crise há 4 anos. Ainda não temos estudos suficientes para retirar a medicação. E dá medo de tirar. Dá medo de tirar. Você comentou então, né, sobre a questão dessas medicações terem revolucionado o tratamento com relação à doença. Existe alguma expectativa de vida para esses pacientes atualmente? Qual é essa expectativa? Como é que está? Na remissão clínica sustentada, a expectativa de vida é praticamente normal. Tá? Quando temos algumas doenças de espectro mais difícil, isso é interessante. Tem paciente que desde o começo responde mal ao tratamento. Você entra com medicação A, troca para medicação B, vai para medicação C, e ele tem baixa resposta a vários remédios. A gente ainda não sabe exatamente o porquê. Tá? Nossa, por que esse paciente respondeu tão bem? Por que esse paciente respondeu tão mal? Se a gente conhece a fisiopatologia e se o remédio é o mesmo. Muito provavelmente é porque a gente não conhece totalmente a fisiopatologia. Tá? A fisiopatologia está basicamente relacionada à imunidade celular, mas também entra em imunidade humoral. Interleucinas aos montes, tá? Interleucina 12, 13, 23, tá? O TNF, tá? Então tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo. Tá? Mas quando a gente atinge remissão completa, o paciente vai bem, é vida normal. Vida normal, tá? O paciente pode engravidar? A mulher, em remissão completa, pode engravidar. Tá? O paciente pode viajar? Em remissão completa, pode viajar. Tá? Pode praticar esporte, pode fazer o que ela quiser. Beleza, doutor. Era isso que a gente trouxe para discutir. Tem alguma coisa que o senhor quer deixar aqui de mensagem final para pessoas da área da saúde ou para quem tem doença de Crohn? Para o pessoal da área da saúde, que é uma doença cada vez mais comum, tá? É uma doença de tratamento do gastroenterologista e do coloproctologista, mas que o contato inicial do paciente pode ser muito bem num pronto-socorro, tá? Então, valorizem pacientes com diarreia crônica associada à dor abdominal e perda de peso. Não, é normal. A gente é feito para engordar, tá? Principalmente quando a gente está ficando mais velho. Tá? O metabolismo diminui, tá? Então a gente é feito para engordar. Não é para perder peso, tá? Tá com 50 anos perdendo peso. Tá com 15 anos perdendo peso. Diarreia te acorda à noite. Então se atentem para isso. Tá? É fundamental que a gente faça o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente descobrir, menor o risco de complicações. Tá? E para os pacientes com doença de Crohn, não tenham medo da doença. Tá? É uma doença crônica, tá? Que necessita de tratamento de segmento contínuo. Tá? A gente vê muito paciente com negação da doença. É comum. Tá? Em várias doenças crônicas existe esse período da negação. A gente estuda isso na faculdade. Negar a doença e abandonar o tratamento é praticamente um carimbo de que você vai ter uma complicação futura. Tá? Então, encontre um médico que você confia, tá? E siga o tratamento. Tá? Principalmente com médicos que mexam com doença inflamatória intestinal. Isso é uma outra coisa engraçada. Dentro até dos especialistas, existem pessoas mais habituadas e menos habituadas. E não tem problema nenhum nisso. Tá? Cada um tem a sua subespecialidade. Então procure pessoas que saibam mexer com doença inflamatória intestinal, que saibam lidar com ela, pois não é uma doença fácil, mas o tratamento hoje é muito melhor do que já foi.
E tá saindo coisa nova todo ano. Quem sabe um dia entendamos mais e chegamos aí a cura da doença. Mas ainda não é a realidade. Doutor, muito obrigado por participar aí com a gente. A gente sabia que a doença de Crohn está se tornando cada vez mais evidente. Era importante, a gente achou muito importante trazer essa discussão aqui no podcast, então a gente agradece muito por ter vindo esclarecer aqui pra gente. Obrigado, doutor. Eu acho que esclareceu bem também. A gente vê na faculdade, assim, tem algumas dúvidas com relação principalmente ao diagnóstico diferencial, né, com retocolite. Então, eu acho que ajudou bastante a esclarecer pro pessoal que vai estar ouvindo a gente. Não, para mim é um prazer. Estou sempre disponível aí pro projeto de vocês, que eu admiro demais. Sempre falei isso. Admiro demais projetos de alunos que buscam difundir conhecimento. Tá? Isso é usando mídia social, etc. Tá? Parabéns para vocês. E na UEL existe um ambulatório específico de doença de Crohn. Então, vocês que ainda estão aí antes do 4º ano, verão isso no internato. Então, mas são doenças difíceis mesmo e a gente está aí para tentar ajudar. Perfeito. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham esclarecido suas dúvidas, assim como a gente, e tenham gostado desse nosso episódio. Isso mesmo, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Esse é o 9º episódio da nossa primeira temporada, o penúltimo. Então não deixem de assistir os anteriores que estão disponíveis no Spotify, no YouTube. A gente também tá no TikTok, no Instagram, postando Reels. Acompanhe a gente por lá. E tá chegando ao fim a nossa primeira temporada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.